As pessoas deveriam ter percebido que algo estava errado com o dinheiro estatal quando a moeda de 1 centavo deixou de ter valor. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por Coreia com K. Responda, de forma sincera, há quanto tempo você não usa moedas de 1 centavo? Se você pertence ao público mais jovem deste canal, é provável que você sequer tenha manuseado uma moeda desse valor em algum momento de sua vida. As moedas de 1 centavo deixaram de ser cunhadas pela Casa da Moeda em 2004. Naquela época, quase 2 décadas atrás, o seu custo já era inviável. Uma moeda de 1 centavo gastava 4 centavos para ser fabricada. Porém, o fato que determinou o fim da cunhagem dessa moeda não foi seu custo elevado. Afinal de contas, ela foi produzida pelo Banco Central durante 10 anos. O problema envolvendo a moeda de 1 centavo é bem mais complexo. Se você já tem alguma idade, certamente você se lembra de que uma enorme quantidade de produtos de supermercado custavam poucos centavos. Em muitos casos, valores que hoje seriam considerados quebrados. Caso queira matar sua curiosidade, você encontra facilmente no Google encartes de supermercados no fim dos anos 90. Nesses encartes, você encontrará coisas como uma garrafa de Kaiser por 45 centavos ou uma lata de Brahma por 57 centavos, uma lata de leite moça por R$ 1,14 e uma caixa de bombons Lacta por R$ 2,68. Naquela época, 1 ou 2 centavos de diferença entre os preços de 2 supermercados diferentes era um valor capaz de atrair a atenção dos consumidores. Ganhando 1 ou outro centavo aqui e ali, era possível, no final da compra, economizar o valor de alguns pães de sal, ou pão d'água, ou pão francês, ou cacetinho, dependendo de onde você mora, que custava algo entre 9 e 13 centavos, no fim dos anos 90. Valores fracionados eram comuns, e as moedinhas de 1 centavo eram muito requisitadas no comércio varejista, dada a necessidade de troco bastante precisos, 37 centavos, 92 centavos, 8 centavos e assim por diante. Além dos supermercados, as lojas de R$ 1,99 foram um grande fenômeno no Brasil no final dos anos 90. Muitos explicam a preferência pela utilização desse tipo de preço por meio de um fator psicológico do cliente. Um produto que custa R$ 1,99 tende a ser preferido do que um que custa R$ 2,00, mesmo não havendo diferença prática nos valores, no fim das contas. Contudo, não se pode desprezar o fato de que, sim, 1 centavo já valeu alguma coisa no passado. Balas e chicletes como o nostálgico Big Big já foram vendidos por 1 centavo. E não raras vezes, os trocos de poucos centavos eram convertidos em balas, chicletes e pirulitos, para a alegria das crianças. De uns tempos para cá, porém, as moedas de 1 centavo começaram a perder seu sentido. Conforme os preços de forma geral foram subindo, valores quebrados deixaram de ser aplicados. Hoje em dia, é mais comum encontrarmos preços estipulados na casa dos 10 centavos, como uma lata de leite moça por R$ 7,50 ou uma lata de cerveja por R$ 3,50, ou até uma caixa de bombons por R$ 10,90. E trocos inferiores a 5 centavos não são mais dados. O valor das compras é arredondado para cima ou para baixo, já que as moedas de 1 centavo não são mais utilizadas. E na verdade, é bem provável que, hoje, você sequer se dê ao trabalho de se abaixar para pegar uma moeda de 5 centavos no chão, já que você precisaria recolher umas 10 dessa para comprar um pão francês. Mas o que explica esse fenômeno? O que levou ao aumento generalizado de preços e ao fim do uso de moedas de pequeno valor de face? Bem, se você entende pelo menos um pouco de economia austríaca e se acompanha o nosso canal há algum tempo, então você certamente já sabe a resposta. Foi o próprio Estado brasileiro que desvalorizou sua moeda, de forma contínua, por conta da impressão de dinheiro. Essa é a real inflação, da qual o aumento de preços é apenas a consequência mais visível. Conforme mais e mais dinheiro é injetado na economia, mais a moeda estatal perde valor. E aí, moedas de 1 ou 5 centavos deixam de fazer sentido. Desde sua criação, o real brasileiro já perdeu quase 90% de seu poder aquisitivo. Em 1994, você precisava de menos de R$ 100 para fazer a compra do mês no supermercado. Hoje, esse valor não é suficiente nem para você custear um churrasco de domingo para meia dúzia de pessoas. E não se trata apenas de uma inofensiva desvalorização da moeda,
que muda apenas os preços, mas mantém o poder aquisitivo. A inflação é maléfica em vários sentidos e penaliza especialmente os mais pobres, mas isso é um tema para outro vídeo. Esse fenômeno, contudo, não é exclusivo do Brasil. Claro que nós temos uma cultura de desvalorização monetária bastante arraigada em nossa sociedade. Basta pensar que, quando o real foi criado em 1994 e as primeiras moedinhas de 1 centavo começaram a circular, muita gente que estava acostumada com as notas de milhares de cruzeiros deve ter sido impactada por essa nova realidade. Porém, todos os estados tendem a desvalorizar sua moeda, e nem mesmo o dólar escapou desse padrão. Embora sua desvalorização seja muito mais sutil que qualquer outro evento do tipo que tenha acontecido em países do terceiro mundo, é possível perceber no longo prazo o que essa desvalorização significa. Pense que, 100 anos atrás, era possível adquirir um carro da marca Ford, novinho em folha, por menos de $300. Pois é, nessa época, centavos de dólar podiam comprar muitas coisas que hoje demandam alguns dólares para serem adquiridas. No começo da década de 1920, um bilhete de cinema custava 10 cents. Hoje, seu valor é, em média, uns $5. E essa diferença não é explicada pelos óculos 3D ou pelas telas IMAX. O que explica a diferença nesses valores é a inflação monetária, com sua consequente desvalorização do dinheiro estatal. Mas voltando ao caso aqui do Brasil, o fim da circulação das moedas de pequeno valor de face era um sinal inequívoco de que o real brasileiro não estava indo bem. No momento em que as frações mínimas da unidade monetária já não fazem sentido no comércio diário, podemos ter a certeza de que o dinheiro está perdendo valor muito rápido. E a tendência é que a coisa só piore. Depois das moedas, são as cédulas que começam a perder sua utilidade. Basta que você se lembre das imagens das pessoas usando nota de 2 bolívares como guardanapo na Venezuela. Num país com um dinheiro tão desvalorizado, moedas e cédulas de baixo valor de face são completamente inúteis. Ou você acha que alguém usava moedinhas de dólar zimbabuano na época em que o país africano emitia sua famosa nota de 100 trilhões? É certo que todo esse debate parece não mais fazer sentido, uma vez que a tendência é que todo o dinheiro estatal seja convertido, em algum momento, para o formato digital. Diversos países ao redor do mundo estão planejando a implementação dos seus CBDCs, e o real digital já é praticamente uma realidade. E sim, o Pix foi apenas um projeto piloto para a implementação dessa moeda estatal digital. Ainda assim, é bastante útil analisar a trajetória do real, desde sua criação até hoje, para perceber como o Estado é capaz de destruir o valor de uma moeda. O brasileiro sempre apreciou as moedinhas, que inclusive engordaram os cofrinhos das crianças durante os anos 1990. Se dependesse da nossa vontade, balas e chicletes ainda poderiam ser comercializados por uns poucos centavos. Mas os sucessivos governos brasileiros tinham outros planos para o nosso dinheiro. Moedas de baixo valor de face foram sendo retiradas de circulação, enquanto cédulas maiores, como as de R$200, passaram a ser emitidas. E isso nunca é um bom sinal. Por outro lado, moedas de verdade que possuam valor real e que não são controladas por um Estado centralizador tendem a ter o efeito contrário. No caso do Bitcoin, por exemplo, a sua fração mínima atual, o Satoshi, tem se valorizado de forma constante ao longo do tempo. Quando o Bitcoin surgiu, podendo ser adquirido por uns poucos centavos, não fazia sentido falar de preços em termos de satoshis. Hoje, já é possível determinar o preço de coisas pequenas utilizando os satoshis como referência. E a tendência é que isso seja cada vez mais comum. Conforme a adoção do Bitcoin se torna mais generalizada, mais pessoas vão perceber como funciona uma moeda de verdade. Ao invés de os preços serem reajustados para cima, os preços em satoshis serão reajustados para baixo. Enquanto isso, reais, dólares e bolívares continuarão perdendo seu valor, de forma definitiva. Em não muito tempo, moedas estatais serão apenas itens de coleção. E não estou falando apenas das moedinhas físicas, de alguns centavos. De qualquer forma, pode ser que, de fato, essas moedinhas continuem sendo apreciadas como itens de coleção. Uma memória de uma época em que o Estado tinha um monopólio sobre o dinheiro. Dessa forma, pode ser que valha a pena você guardar com carinho as moedas de 1 centavo que você ainda tenha, perdidas na sua casa. Pode ser que um dia você consiga vendê-las para algum colecionador por uns bons satoshis.
Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Agora, se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos você também. Acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.